E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, escritor, químico, pesquisador, cientista, mas, sobretudo, eu sou um cristão que aprendi pelo exercício da ciência a respeitar completamente, perfeitamente a Bíblia, a Palavra de Deus, como um livro que contém grandes verdades, um livro técnico, consistente, coerente, um livro digno de toda confiança. Toda a Palavra de Deus é útil para o ensino, inspirada por Deus, e não há na Palavra de Deus nenhuma alegoria, nenhuma poesia, nenhuma poesia escrita através de uma história que não corresponda à realidade, tentar descrever atributos de Deus como muitos apregoam. Não, a Bíblia é um livro técnico, coerente, consistente. Até as poesias da Bíblia foram escritas para descrever verdades. E nesse podcast, o 140, mais uma confirmação de que a Bíblia é um livro digno de toda confiança. O título desse podcast, o 140, é esse: As Leis do Universo versus os Caprichos dos Deuses. Olha, na mitologia, deuses são o quê? São seres volúveis, imprevisíveis, caprichosos, que alteram as leis do universo a seu bel prazer. Eles se iram, aí mudam as leis do universo, e cada hora o universo se comporta de uma forma. São seres inconstantes, imprevisíveis, mas o Deus bíblico é completamente diferente, é único. E em Jó 38:33, nós lemos assim: Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer os domínios destes sobre a terra? O que esse versículo está nos dizendo? Sabe tu as ordenanças dos céus, as leis da natureza, as leis que governam o universo? Ou podes estabelecer o domínio dessas leis sobre a terra? A grande verdade da palavra de Deus, dizendo que o nosso universo é coerente, é consistente. Ele é regido por leis imutáveis, eternas, vamos dizer assim. E essas leis foram estabelecidas por um Deus que, através dessas leis, controla o seu universo. E essas leis são imutáveis, elas não mudam ao bel prazer. Claro, Deus pode interferir nessas leis em momentos específicos. Jesus pode andar sobre as águas, Deus pode parar o sol e a lua para que Josué ganhe uma batalha, sim. Mas o universo, a terra, todas as coisas estabelecidas por leis coerentes, consistentes, imutáveis, as leis do universo de um grande Deus. Em Jeremias 33:25, nós lemos também: Assim diz o Senhor, tão certo como estabeleci leis que governam, que controlam o dia e a noite, as leis fixas dos céus e da terra. Mais uma declaração bíblica que bate exatamente com o que a gente entende hoje, como que o universo funciona, através de leis que controlam o dia e a noite. O dia e a noite, a rotação da Terra, a gravidade, a distância certa da Terra do Sol, a Lua do lado da Terra, que faz com que, nesse conjunto de leis, conjunto de forças, regidas por leis, a Terra possa girar 24 horas certinha. E do lado de uma estrela que emite luz, temos o dia e a noite. Leis que controlam o dia e a noite. A Bíblia diz que Deus se estabeleceu tão certo como
estabeleci as leis fixas, imutáveis, eternas, né? Deus deve manter essas leis eternamente, talvez, né? Novo céu e nova terra, será que teremos novas leis? Ah, talvez não, elas sejam realmente mantidas por Deus nesse novo céu e na nova terra. Em Romanos 1:20, nós lemos também os atributos de Deus, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos pelas coisas criadas, pelas leis. Quando vamos verificar essas leis, o que nós observamos? Leis fixas, leis que mostram um Deus organizado, um Deus coerente, consistente, previsível, um Deus que não está sujeito a caprichos, que não altera suas leis constantemente por causa da sua ira, do seu gosto e do seu desgosto, como os deuses, outros deuses das mitologias fazem. Então Deus estabeleceu essas leis. E os seus atributos invisíveis deveriam ser vistos nessas leis. Será que vemos? Claro! Olha, quantas leis controlam o universo. Quantas forças nós temos? As forças eletromagnéticas, nós temos a força gravitacional e a força forte do núcleo. Alguns dizem que temos 4 forças, as forças fortes e fracas do núcleo dos átomos. Mas fomos estudar direitinho as forças fracas e percebemos que as forças fracas do núcleo são uma manifestação das forças eletromagnéticas. Então nós temos 3 forças, 3 grandes leis fixas, vamos dizer assim. A gravidade, as forças eletromagnéticas e a força forte do núcleo. Então, um Deus trino também se revelando através das leis que ele estabeleceu. As 3 grandes forças regidas por essas leis, a lei que controla a gravidade, a lei que controla o eletromagnetismo, a lei que controla a força forte do núcleo, leis fixas que Deus estabeleceu, 3 grandes forças e leis que revelam os seus atributos, um Deus trino. Tudo é trino. Nós temos 3 subpartículas atômicas, 3 partículas atômicas, os quarks, né, essas subpartículas atômicas. Nós temos 3 partículas atômicas, o elétron, o nêutron e o próton. 3 dimensões, 3 fases da matéria. Mais uma evidência de que as leis do universo refletem os atributos desse grande Deus. E essas leis são fixas, são imutáveis, como o nosso grande Deus, um Deus previsível, sem caprichos, sem mudar ou alterar o seu universo a seu bel prazer. E essa característica do universo foi descrita na Bíblia. Jeremias 33:25. Assim diz o Senhor, tão certo como estabeleci as leis que governam o dia e a noite, as leis fixas dos céus e da terra. Sensacional, não é? Mais uma grande descoberta da ciência. Descobrimos que leis fixas controlam os céus e a terra, o dia e a noite. Gravidade controlando o dia e a noite. O eletromagnetismo, a luz que o Sol emite. Temos também toda uma estabilidade da matéria, a força forte do núcleo, estabilizando o núcleo para que a matéria não se ardendo, não se desfaça. Frente aos outros deuses, portanto, que é normalmente o que a mitologia descreve, o Deus da Bíblia é único. E as verdades que a Bíblia traz sobre as leis do universo foram confirmadas com a ciência moderna. De fato, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, têm sido vistos claramente pelo exercício da ciência, pelas descobertas científicas.
E as grandes verdades da palavra de Deus têm acompanhado as grandes descobertas científicas. Sempre quando houve um embate entre a ciência e a Bíblia ganhou. Por isso que eu digo nesse podcast, a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Podemos usar a Bíblia para julgar novas teorias científicas ou as teorias científicas que estão aí? Claro que sim. Por quê? Porque a Bíblia nunca perdeu um embate. E a Bíblia é palavra desse grande Deus. Um Deus que estabeleceu leis fixas dos céus e da terra. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.